pessoal, então vamos dar uma olhadinha aqui no momento de uma força ou torque. Então, momento de força e torque é a mesma grandeza, né? O que é esse momento de força ou torque? Ele vai ser a grandeza, né, que indica a capacidade que uma força tem de rotacionar um objeto, né? Esse objeto já é um corpo extenso, então dependendo da posição onde a força é aplicada nesse objeto, pode ser que essa força rotacione esse objeto em relação a um ponto qualquer. E essa capacidade que ela tem de rotacionar, né, é medido pelo momento de força ou torque. Né, ele pode ser aqui, por exemplo, o ato de abrir a porta, no qual é aplicada uma força na dobradiça ou próximo a ela, né, e essa porta vai rotacionar em relação a essas dobradiças. Ou até que no ato de soltar uma porca ou parafuso de um pneu, na hora de substituir o pneu também. É aplicada uma força a uma certa distância daquele ponto de rotação, e essa força provoca a rotação da chave de roda. Esse momento de força, né, o torque, ele é uma grandeza vetorial. Então ele tem um módulo, direção e sentido. O módulo é o seguinte: então a gente vai aplicar uma força num corpo extenso, né? Essa força é aplicada a uma certa distância em relação a esse ponto O. E para calcular, né, o módulo desse torque, a gente vai pegar o valor dessa força e multiplicar por essa distância, né? F vai ser a força medida em newtons e D é a distância DO, que é o ponto de rotação, né, até a linha de ação da força. E observe que a linha de ação da força em relação a essa distância D, ela é perpendicular, né, à própria força. Então a linha de ação e a força são perpendiculares para provocar essa rotação. E M será o momento, que no sistema internacional ele é medido em newton vezes metro. Pode acontecer de a gente aplicar uma força nesse objeto, nesse corpo extenso, e essa força não ser perpendicular a esse corpo extenso. O que a gente vai fazer? Vamos decompor a força aqui em relação a linha de ação da própria força, numa componente em x, que vai ser o Fx, e uma componente em y. Observando na figura, dá para perceber que somente a componente y dessa força é que vai provocar a rotação. A componente x não provoca a rotação porque ela está paralela à linha de ação da força, né, que é essa distância d. É o braço de força, né, que é a distância d. Então o que acontece? Ao aplicar a força Fx, ela não vai rotacionar. Então o que eu vou fazer aqui? O nosso momento vai ser o Fy vezes o braço de força, que é a distância d. E o Fy, fechando o triângulo retângulo aqui, ele vai ser a força F vezes o seno desse ângulo θ. Então, para calcular, no caso de uma força oblíqua, não perpendicular, né, ao braço de força, a distância d, eu pego a força vezes a distância, né, em relação ao ponto de rotação, e multiplico pelo seno do ângulo provocado entre a força e esse braço de força. O sentido por convenção, né, a gente vai considerar aqui no sentido horário, né, esse momento vai ser negativo, e no sentido anti-horário, o momento vai ser positivo. E o momento resultante, ele vai ser a soma, né, de todos os momentos de forças, né, aplicados àquele objeto em relação ao mesmo polo O. Então, em relação àquele ponto de rotação que é o polo, se eu somar algebricamente todos os momentos, eu tenho um momento resultante, importante para o equilíbrio do corpo extenso. Né? Então, aqui, por exemplo, tem 4 forças aplicadas, né, nesse corpo extenso. Está aqui o polo, né, o ponto de rotação, e o momento resultante seria o momento da força 1, mais o momento da força 2, mais o momento da força 3 e mais o momento da força 4. E o momento binário, que é importante também, né? Ele vai ser um sistema constituído por duas forças. Essas forças têm a mesma intensidade, a mesma direção, só que sentidos contrários, né? E as duas atuam, né, em uma linha de ação. Elas têm uma linha de ação em uma certa distância d em relação ao polo, ao ponto de rotação daquele corpo extenso. Então, tem situações onde o momento aplicado na rotação daquele objeto é um momento binário, né? Isso pode ser na direção de um veículo, ao abrir uma torneira, por exemplo, né? E esse momento binário ele vai ser a soma dos dois momentos dessas duas forças, que têm a mesma direção, né? Mesma intensidade, só que sentidos contrários.
E aqui como exemplo a gente pegou aqui alguém tentando soltar o parafuso aqui de um pneu, né, usando uma chave de roda. Então ele aplica duas forças, né, em relação ao ponto de rotação, que seria o polo aqui sobre o parafuso. Uma força está nessa direção em sentido, e a outra na mesma direção da força 1, só que sentido contrário. Né? Aí caracteriza o momento binário. O que seria o momento binário? É o calcular o momento dessa força 1 para essa distância aqui em relação, né, ao ponto de rotação, mais o momento da força 2. Então a gente calcula e observa que os dois momentos dessas duas forças têm o mesmo sentido de rotação. Nesse caso aqui, o sentido seria anti-horário para as duas forças. Então, soma algebricamente os dois momentos e está calculado o momento binário. Vamos ver um exemplo aqui. Ó. Então, a gente tem uma barra de 2 metros de comprimento. Ela está sujeita, em uma de suas extremidades, à ação de 3 forças, conforme nossa figura. Então, tem a força 1, né, perpendicular aqui ao eixo que é a distância D, o braço de força. Uma força 2 que é paralela a esse braço de força. E uma força 3 oblíqua, com um ângulo de 30 graus em relação a esse braço de força. Né? Sabendo que as intensidades das forças F1 é igual a 100 newtons, F2 igual a 20 newtons e F3 igual a 120 newtons, determine. Na letra A, o momento de cada uma das forças. Então, da força 1, eu pego, para calcular o momento 1, a força 1 vezes a distância, né, o braço de força da força 1. Como ela é aplicada na extremidade da barra e é perpendicular a essa barra, o momento da força 1 é 100, que é o valor da força 1, vezes essa distância em metros, que é 0,2. Então, o momento da força 1, que está no sentido horário, é menos 20 newtons vezes metro. A força 2, ela é aplicada na mesma direção aqui do braço de força, né? Então, se ela está na mesma direção, o momento da força 2 é nulo. A força 2 não provoca a rotação naquela barra. E a força 3, ela faz um ângulo de 30 graus em relação ao braço de força. Então, como a gente vai calcular? O momento da força 3 é o F3y vezes a distância, né, em relação ao braço de força de aplicação dessa força. Então, o momento da força 3 é F3 seno de 30 graus vezes a distância. Então, ele ficaria 120 vezes 0,5 vezes 0,2. E o momento da força 3, né, que está no sentido anti-horário, a gente está considerando como positivo no anti-horário, seria 12 newtons vezes metro. E a letra B, que é o momento resultante, né, que é a soma algébrica de todos os momentos. Então seria o momento da força 1, mais o da força 2, mais o da força 3. Vamos ver esse momento resultante. Ó. Menos 20 newton vezes metro para a força 1, mais 0, nem precisaria colocar, né, mas a força 2 não provoca a rotação da barra, mais 12, que é o momento da força 3. Então, o momento resultante seria menos 8 newton vezes metro. O que significa isso? Né? Como esse momento é negativo e o nosso referencial indica que o momento é negativo, a barra vai girar no sentido anti-horário. Tá certo, gente? É isso aí.